SPD emergency! Sério, cara, não tem como pular essa abertura, é muito boa. Tá bem, tem razão. No distante planeta chamado Alandria, o malvado Imperador Gloom, que é o líder do Império Trubiano, ele está atacando o planeta com sua nave, privando o planeta de seus recursos. Porém, com sua missão concluída e o planeta agora inútil para ele, o Imperador Gloom simplesmente destrói completamente o lugar e começa a soltar aquela risada maquiavélica que a gente só encontra em Power Ranger, né? Destrua-o! Porém, o cenário agora é simplesmente o futuro, exatamente 2025, olha só, essa temporada dos Power Rangers se passa um ano daqui a pouco, né, pra nossa realidade aqui, e simplesmente humanos e alienígenas de outros planetas estão convivendo em paz porque a Terra se tornou um refúgio. No entanto, embora 99% dos seres vivam em paz, mas é claro que tem aqueles rebeldes que destroem o planeta, né, e é justamente para impedir esse 1% que existe a Patrulha Espacial Delta, o SPD, que é uma nova geração de policiais comandada por um cachorro falante chamado Kruger e inicialmente 3 cadetes adolescentes do Esquadrão B. Temos aqui o Sky, Bridge e a Sidney. Esse Sky, inclusive, tem umas coisas complicadas. Cadete, se eu indicasse a Sidney como Ranger Vermelha, você a seguiria numa batalha? Senhor, ela é uma mulher. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Alguns momentos depois... Se eu indicasse Sid como Ranger Vermelho, você a seguiria em batalha? Seguiria. Pois é, meus amigos, vocês pediram, imploraram, desde que eu me entendo, desde que eu comecei a fazer esses especiais, né, contando a história completa das temporadas dos Power Rangers, vocês vivem pedindo pra eu falar sobre a temporada mais querida, talvez, a melhor de todas, segundo a maioria de vocês, que é simplesmente SPD, e é nessa temporada, inclusive, que rola o grande crossover com a minha temporada favorita dos Rangers, que é Dino Trovão. Aí, o Tio Geek prometeu e eu tô entregando agora aí, ó. Promessa é promessa. Hello, my friends, Geek na voz, e volta e meia aqui no canal, vocês vivem me perguntando como que eu consigo assistir algumas animações que não tem em streams aqui no Brasil. O especial do X-Men Evolution, por exemplo, né, que vocês gostaram, que o vídeo bombou, muitos de vocês me perguntaram onde que eu conseguia assistir essa animação, porque não tem em nenhum stream aqui no Brasil. É verdade. Pois bem, meus amigos, pode não ter aqui no Brasil, mas lá na gringa, no Disney Plus americano, com certeza tem, e foi justamente o que o Tio Geek fez para poder assistir. Eu utilizei a NordVPN. Uhul! Porque além de te proteger contra invasores indesejáveis, a NordVPN permite que você acesse conteúdos do catálogo gringo que ainda não chegaram aqui no Brasil, especialmente os streams, cara, e eu uso muito isso. Com a NordVPN você tem proteção online com um único clique, você não perde seus conteúdos favoritos, pois mesmo quando você estiver viajando, você ainda consegue navegar como se estivesse em casa, e tudo isso graças à NordVPN, né? Sendo que ainda tem o Dark Web Monitor, né, que notifica você caso alguém vaze suas credenciais, cara. Sendo que a NordVPN lhe oferece proteção contra malwares com a proteção contra ameaças. Olha, eu acho que nem a tecnologia do Tony Stark conseguiria aguentar essa proteção da NordVPN. Não tem como. Além de que você não será rastreado e não irão compartilhar o que você faz online, ou seja, os seus dados estão sempre protegidos pela criptografia de ponta da NordVPN. Ou seja, ninguém precisa saber que aos 24 anos de idade você ainda continua assistindo o Clube da Winx escondido de todo mundo. Tá, isso foi muito específico. Tá bom. E com a NordVPN você terá um suporte 24 horas, sempre que você precisar. Você vai ter aplicativos dedicados para todas as principais plataformas e simplesmente uma conta que protege até 6 dispositivos. Cara, 6 é muita coisa. Tá falando sério? Então acessem o primeiro link, tá, que eu vou estar deixando embaixo na descrição, ou então esse daqui que tá passando, nordvpn.com/mundogeek, e você vai obter um plano de 2 anos com mais 4 meses adicionais e um grande desconto. Lembrando, é claro, que é livre de riscos e com a garantia de devolução do seu dinheiro em 30 dias da NordVPN. Então não vacilem não, tá, meus amigos? A internet aí tá perigosa, quer dizer, sempre esteve perigosa, então, ó, mais do que nunca, se protejam com a NordVPN. Hello, my friends, Geek na voz, e assim como a maioria das outras temporadas dos Power Rangers, os nossos queridíssimos protagonistas adolescentes cadetes, eles também tinham habilidades especiais, né, além dos morfadores, obviamente. Então o Sky, ele podia criar campos de força, Bridge, ele tinha uma aura de detecção do mal, enquanto a Sidney podia mudar sua estrutura molecular para qualquer substância. Sendo que dentro da patrulha, né, dentro do QG, a gente tinha o Boom, que era simplesmente o assistente fiel, né, o braço direito da Cat, a doutora Cat.
Ah, eu entendi. Porém, o comandante Anubis Dog Kruger, né, o nosso cachorrão, ele é alertado, né, sobre a situação no quadrante Colmeia e a destruição de Alandria pelo Grum. Então, Kruger, ele convoca os Power Rangers do Esquadrão A, que são os protetores da Terra. E é importante ressaltarmos esse detalhe, tá? Porque os nossos protagonistas Rangers adolescentes aqui dessa temporada, né, que inicialmente, como eu disse, é o Sky, Bride e Sidney, eles fazem parte do Esquadrão B. Meio que existe uma patente dentro do SPD. Eles estão na B e ainda tem a A, que são os mais brabos dos Rangers. Mas a gente vai ver o desenrolar dessa história pro final da temporada, porque tem um grande plot twist envolvendo o Esquadrão A. Malditos, quer dizer, não vou adiantar não. Tá bem, tem razão. Porém, o Esquadrão B é enviado para lidar com 2 ladrões adolescentes e parece que eles não são os únicos com habilidades especiais, né? Afinal, a ladra chamada Z pode fazer cópias de si mesma, né, ao melhor estilo Jutsu Multiclones das Sombras, enquanto o Jack Landors, ele é capaz de passar por objetos sólidos. Bem-vindos. Vocês estão no quartel-general da Super Patrulha Delta, o centro mais avançado do gênero. São policiais? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. E apesar de inicialmente a gente julgar os dois como criminosos, mas eles simplesmente estão roubando para poder entregar aos pobres. Temos aqui os nossos Robin Hoods versão Power Rangers. Só que os nossos queridíssimos cadetes do SPD, eles conseguem pegar o Z e o Jack e rola o maior dedo no rabo e gritaria. Já é confusão no início do episódio. Isso é mais sério do que eu pensei. No final das contas, Jack e Z conseguem escapar da SPD e lá no QG, o Sky, ele diz a Kruger que ele quer ser o Ranger Vermelho, né? Assim como foi o seu pai. Pois como a gente vai ver ainda nessa temporada, o pai do Sky foi simplesmente um dos criadores dos Morfadores Deltas, cara. E enquanto isso, né, o Imperador Grum, lá do outro lado, ele tenta encontrar um caminho através de um buraco de minhoca para chegar à Terra, e para isso o Grum, ele envia o seu guarda imperial para capturar o acelerador de prótons para completar sua tarefa. Não acredito nisso. E enquanto isso, né, quando Jack e Z dão as coisas roubadas para os pobres, Z diz a Jack que ela não quer mais roubar e quer acabar com isso, né? E embora o Jack não concorde muito com isso, mas a Z diz que eles vão se arrepender e que em breve isso vai dar ruim. E de fato deu muito ruim, hein, meu querido Jack? Esse Jack, inclusive, é bem safado aí, eu percebi no início da temporada. Tá, mas quando você achar alguma coisa maior, é só me avisar. O meu é maior que o seu. Porém, a Cat, né, ela simplesmente apresenta aos nossos queridíssimos cadetes do Esquadrão B os seus novos morfadores de Rangers. Finalmente, eles não, até então eles não tinham os morfadores, eles não podiam se transformar em Power Rangers ainda. Sendo que esses morfadores, né, uma coisa bem diferente dessa temporada do SPD, é que eles tinham meio que um dispositivo que detectava se aquele vilão, né, se aquele suspeito, ele era culpado ou inocente. Eu acho isso genial em alguns momentos, porque tem alguns casos que simplesmente não faz sentido, né, porque eles estão capturando um vilão que destruiu toda a cidade e mesmo assim eles têm que colocar lá o dispositivo para ver se aquele vilão que destruiu metade da cidade é culpado ou inocente. Óbvio que é culpado, não precisa fazer o checklist lá. Ou seja, basicamente é um dispositivo que detecta se a pessoa está mentindo ou não. Ou seja, se o Naldo ele fosse pego nisso aí, ele tava lascado. Pô, lá isso é verdade, sim. E lembrando que caso o elemento ele seja culpado, ele simplesmente é transformado em um cartão. Pois é, ao invés de ir pra prisão, né, presídio, enfim, é um cartão. Tá aí uma ideia genial aqui pro nosso mundo. Pela primeira vez, concordo com você. E com isso, né, os novos Rangers voltam para lidar novamente com os suspeitos e enquanto Jack e Z dão as coisas roubadas para os pobres, Jack joga fora o acelerador de prótons que apareceu para ele, considerando inútil, né, e sem saber o que realmente é. Porém, o Jack e Z são atacados por Sky, Bride e Sid, agora no modo Power Rangers, né. E com isso, os cadetes lutam, né, e dominam Jack e Z, e os dois até tentam argumentar com o Esquadrão B, porém é claro que eles falham, né. Porém, quando eles estavam prestes a prender Jack e Z, eis que surgem os NPCs do Grum e atacam os 5, cara. E detalhe que o personagem, né, o Sky, ele não gostou de ser o Ranger azul, ele achava que iria ser o vermelho, né, o Sky não gostou de ser o azul. É complicado. Azul? Eu sou o azul? Eu pensei que ia ser o Ranger vermelho. Achou errado, tá? E apesar de Jack e Z terem ajudado os Rangers, porém eles foram presos e lá no QG o Kruger ofereceu a chance para Jack e Z fazerem parte de algo ainda maior. Então os Rangers e cadetes treinam do lado de fora quando chega o Kruger e conta aos Rangers que Z decidiu se juntar ao time. Tudo isso é claro devido ao potencial que ela demonstrou na batalha, né? É claro que o Sky e os outros Rangers não estão muito felizes com isso, mas Kruger ordena que eles tratem ela como parte do time, né? Simplesmente você rouba um monte de coisa, você faz um monte de coisa errada, é considerado uma criminosa e qual é a sua recompensa na SPD? Se tornar uma Power Ranger. E aí, o que fazem pra se divertir? Prendemos ladrões. Now the world don't move
Obviamente a Z, ela aceitou, né, essa mudança de vida, porque ela já queria fazer isso, né, como a gente viu no início do episódio, né, ela conversando com o Jack e tal, ela queria largar essa vida de roubar as coisas, só que o Jack, ele não queria fazer parte dos Power Rangers. A Z queria, mas o Jack não. Só que o Jack, ele se contradiz o tempo todo, porque uma hora ele quer, outra hora ele não quer ser o Ranger. Eu não sou um Power Ranger. Alguns momentos depois... SPD Ranger Vermelho! Já! Eu não entendi o que ele falou. Porém a Z, né, ela conta aos outros Rangers sobre o acelerador de prótons, né, dado ao Jack, e eles levam pro Pig, né, que é meio que um informante que aparece ao longo de toda a temporada, e esse bicho é meio escroto, hein? Eu sinceramente não sei ainda o que eu acho do Pig, mano. Às vezes eu gosto dele, às vezes eu não gosto, às vezes eu acho demais, às vezes eu acho interessante a participação, eu tô meio em cima do muro. Ele é um cara meio assim... O que foi que eu fiz? Eu sou um verme sujo, imundo, asqueroso, nojento e muito porcalhão! Eu sou um merda, meu irmão. No entanto, os NPCs do Groom, né, também estão atrás do acelerador, então os 4 Power Rangers lutam contra eles, só que obviamente eles estão em menor número, né? Porém, eventualmente, o comandante Kruger confia a Jack o morfador Delta e o Jack se transforma no Ranger vermelho para o completo desespero do Sky. Mano, o Sky, ele é filho de um dos Rangers vermelhos mais lendários e importantes da história dos Power Rangers. O cara treinou dia e noite, dedicou sua vida inteira para esse momento, para ele se tornar o Ranger vermelho, assim como foi seu pai. E ele simplesmente viu um cara que ele acabou de prender, tem 2 horas se transformando no Ranger vermelho. Tem dia que é noite, hein? Só pode ser brincadeira. Ele é o Ranger Vermelho? Porém, um dos capangas do malvado Groom, né, que é o misterioso Broden, ele ativa um robô gigante para terminar o trabalho, né? E com isso, o robô gigante ataca os Power Rangers e Sky solicita os reforços dos Megazords, né? No entanto, os Rangers do Esquadrão A são enviados para pilotar os Megazords e conseguem destruir o robô, né? Porém, o Groom, ele recupera o acelerador de prótons do Pig e o usa para poder se mover pelo buraco de minhoca, né? No final das contas, o comandante Kruger, ele parabeniza os Power Rangers do Esquadrão B, né, pelo trabalho bem executado, mas eles ainda têm um longo caminho a percorrer, cara. Tem muita coisa ainda. E, cara, Power Rangers SPD, essa temporada em específico, eu acho que eu sei porque que ela é uma das favoritas dos fãs, né? Porque além dessa estética policial, de academia, que realmente é bem interessante, assim como foi Dino Trovão, né? Toda aquela estética de dinossauros e tal. Mas, cara, essa temporada foi produzida pela Disney, né? A gente sabe que Power Rangers tem as eras, então teve a primeira era da Sabana, que foi Mighty Morphin e tudo mais, e a partir da era Disney, que começou lá com Força Animal, Tempestade Ninja, aí teve Dino Trovão, SPD. Cara, essa leva de Power Rangers produzidas pela Disney, na minha opinião, tá Tio Geek falando, você pode discordar, mas pra mim é onde tem as melhores temporadas dos Rangers, cara. É com a Disney produzindo. É SPD, é Dino Trovão, Tempestade, Força Animal, Força Mística. Pra mim são as melhores temporadas Pra mim são as melhores temporadas dos Power Rangers, cara. Mas disparado. E comenta embaixo qual a sua temporada favorita. Eu vi que vocês gostam muito do SPD, já outros Dino Trovão. Comenta aí, vamos fazer essa guerra aí, pra ver qual que é a melhor temporada dos Power Rangers. E só lembrando pra vocês que o Tio Geek já fez um especial contando a história completa de todas essas temporadas que eu citei, tá? Dino Trovão, Tempestade Ninja, Força Animal. Clica nos cards aí depois pra assistir. Agora não, fica nesse vídeo aqui, pô, pra não me atrasar, depois vê. Tudo bem. E comentem também qual a próxima temporada dos Power Rangers que vocês gostariam de ver aqui no canal Mundo Geek, tá? É Força Mística ou Força do Tempo? Larguei aí, comenta embaixo também, aproveita aí o engajamento, é bom. É claro que sim. E com isso, o Esquadrão A é enviado em uma missão na nebulosa Helix, deixando para os Power Rangers do Esquadrão B defender a Terra, né? No entanto, Jack, ele descobre as vantagens de ser um Ranger vermelho e começa a abusar de sua posição, né? Tô falando, esse Jack é meio esperto, rapaz. Ele começou a abusar do poder, começou a obrigar os cadetes a fazerem uns serviçozinhos aqui, uns bicos ali pra ele, não sei o que. Até que ele tomou a encarada do Sky. Ó, já vou adiantando aqui. Pra mim, o Sky, desde o início, ele deveria ser o Ranger vermelho, tá? Ele viveu pra isso, mas calma que já já a gente vai chegar nisso aí. Pode usar vermelho, mas não é o líder. Eventualmente, os companheiros de equipe do Jack questionam, né, suas habilidades de liderança e ele é absolvido de seu status de líder e poderes de Rangers pelo comandante Kruger, né? Mas é claro que a situação apertou e o Kruger devolveu o morfador pro Jack quando ele aprendeu uma lição valiosa, né? E sem nenhuma novidade, até porque no final do dia os Power Rangers eles precisam triunfar, eles se juntam, conseguem trabalhar em equipe, o Jack ele realmente se prova ser o grande líder dessa equipe, o grande Ranger vermelho, provou seu valor e eles conseguiram derrotar o monstro lá, o Praxis. Mas você é maluco?
maluco? Porém, ainda se recuperando da chance de ser o Ranger Vermelho, Sky se recusa a participar de atividades em grupo e discute com Jack sobre seu papel de liderança, né? Só que aí o Sky ele perde a paciência completamente quando o Jack e o Bridge eles receberam as motocas lá personalizadas que eles deram um grau no meio da rua. Sério? Porém, enquanto isso, né, Grum ele planeja roubar diamantes, né, para convertê-los em energia para um robô pilotado por Ringbar. E com isso, né, o Jack ele ordena que Sky cuide dos diamantes, mas o Sky se recusa, né, permitindo que Grum escape e pune dos diamantes. E quando o Krug ele dá uma dura no Sky, né, por suas ações deliberadas, ele mais tarde concorda em cooperar com o Jack com uma equipe e todo mundo fica feliz. É o que eu sempre digo, cara, no final do dia os Power Rangers eles precisam triunfar, com exceção do penúltimo episódio, né, que sempre é o episódio que antecede a gritaria. Aí eles nunca triunfam, mas no final eles sempre é Power Ranger. É, quem diria. E mais uma vez a gente tem outro episódio aqui de Power Rangers SPD que questiona a liderança do Jack como Ranger Vermelho, tá? É a última vez que o Geek vai falar isso aqui, eu prometo, ó. Sky deveria ser o Ranger Vermelho, mas vocês não estão prontos ainda para essa conversa não. Tá brincando. Porém a Sidney é enviada para investigar o misterioso desaparecimento de vários cidadãos, mas fica desapontada ao ser atrapalhada pelo Rick, né, que é aquele cachorro robô da SPD que frequentemente funciona mal. Porém ao encontrar uma pista, né, Rick a salva, protegendo a garota da explosão e o cachorro robô acaba sendo ferido, né. Então a Sid se sente culpada, né, por sua atitude anterior em relação ao Rick, e a Sid retribui o favor levando o Rick a Bridge e Boone, né, para poder fazer os reparos. Ou seja, agora a gente tem uma versão do cachorrão robô, versão 2.0. Pois é, eu realmente achava que em 2025, que é o ano que se passa essa temporada do SPD, a gente teria isso daí, teria uns cachorro robô fazendo atividades domésticas pra gente. O máximo que a gente tem de tecnologia é um cigarro eletrônico. Sem graça. E com a ajuda do recém-atualizado Rick, né, Sidney descobre que os humanos desaparecidos foram convertidos em um tipo de combustível, e os Rangers usam a nova transformação do Rick, né, o canhão canino, para destruir o culpado. Nesse episódio aí, a participação do Pig foi muito engraçada. É o que eu disse, às vezes eu gosto dele, às vezes eu acho ele um pouco forçado, mas aí ele foi engraçado. Senti um cheirinho de limpeza. É porque eu tomo banho. Porém, enquanto procurava por um ladrão de bancos intergaláctico, o Esquadrão B capturou um alienígena conhecido como T-Top perto de uma cena do crime, né? E enquanto os outros presumem que ele já tem o suspeito, Bridge, no entanto, ele não está convencido, né? Ele pede para realizar sua própria investigação. E enquanto Bridge procura pistas, os Rangers confrontam o suposto criminoso e descobrem não apenas que ele é inocente do roubo, mas também é um caçador de recompensas em busca do verdadeiro culpado. Eu tô falando, rapaz, o Bridge, ele é o personagem mais subestimado dessa temporada do SPD. Eu acho que é o meu Ranger favorito depois do Sky. É que o Sky ele é injustiçado demais por não ser o Ranger Vermelho, mas logo depois vem o Bridge na escala. O quê? Ele não é culpado? Eu bem que avisei. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Então, usando seus métodos pouco ortodoxos, o Bridge ele desmascara com sucesso o verdadeiro culpado, que era na verdade o Hydrax, né, do planeta Fernovia. E com isso, algumas crianças estavam zombando, né, de um garoto solitário chamado Sen, por suas habilidades de teletransporte, e ele se torna o alvo de Mora, né, que promete ser sua amiga caso ele queira ajudá-la em sua criação, que é basicamente transformar a população da cidade em bonecas. Pois é, pra quem não lembra, a Mora é aquela criança que fica lá no covil do Grum, né? Aquela criancinha que é meio que assistente do Grum. É complicado, uma criança trabalhando para um adulto, ter exploração infantil. Se ele provar que é valioso, pode livrar a sua cara. Mas se não... Porém, quando os Rangers confrontam o Sen, a Z tenta fazer amizade com ele, mas ele recusa, né? E quando eles descobrem que os cidadãos ficaram presos permanentemente em forma de bonecos, Z e Jack encontram Sen e tentam convencê-lo de que ser diferente não é uma coisa ruim. Nesse episódio também a gente descobriu que o Jack não é lá muito bom com as palavras não, né? Eles se tornaram invisíveis? Impossível. E cachorros não falam. Sai demônio no corpo desse cachorro! No entanto, a criação da Mora, né, que é o Burglar's Horth, ele aparece e convence Sen a ir com ele, né, deixando Jack e Z pra lidar com um novo e poderoso Carboot, que é o NPC lá. Isso não é nada bom. E depois de serem quase destruídos, né, pelo Carboot, os Rangers retornam à base durante a qual a Z relata uma memória de infância onde uma figura encapuzada a salvou de um monstro depois que ela fugiu da escola. E aí é que vem a grande revelação, meus amigos.
Mas o Kruger, o comandante, o cachorrão, ele aparece e diz que na verdade foi ele quem salvou a Z naquela época da escola quando ela era criança. E aí vem outra revelação, porque o Kruger revelou que os pais de todos aqueles cadetes, do Jack, da Z, Bridge, Sky, de todo mundo, eram Power Rangers anteriormente. Todos os pais daquela galera trabalhavam na SPD. Ele explica que seus pais trabalharam para a SPD com a Cat por tanto tempo que isso alterou seus genes, né, permitindo que seus filhos, os nossos Rangers, tivessem poderes. Pois é, simplesmente todos eles são filhos de ex-Power Rangers. Eu acho que desde o Hulk pegando a sobrinha da ex, eu não vi um plot twist tão grande. É que seus pais serviram a SPD antes de vocês nascerem. Não brinca. E tem um detalhe, tá? Esse garotinho que apareceu nesse episódio, o Sen, guarda o nome dele, porque ele vai retornar, só que versão mais adulta, se é que vocês me entendem. Pois é, o Sen, ele também vai ser um Power Ranger, só que no futuro, e ele é o último filho do grupo. É um plot twist atrás do outro. Porém, a Z, ela finalmente convence Sen, né, de que ela é sua amiga, mas o Burglesworth e os capangas os atacam antes que possam comemorar. E agora, com a Z capturada, o Sen, ele usa seu poder para conjurar o cajado de Burglesworth e esmaga o miserável, né? No final do dia, é claro que os Rangers resolveram a parada e o Sen foi recebido na academia SPD. Mas é aquilo que eu disse, tá? Guardem esse garoto, o Sen, ele vai retornar, tem algumas coisas envolvendo esse personagem que são muito interessantes, até porque o Ranger que ele vai se tornar, eu acho que é o meu Ranger favorito, cara. Aliás, não, é porque tem o Sky, né? O Sky, Bridge, mas o Ranger que o Sen vai se tornar, ó... Rapaz... E eu estou confusa. E com isso, né, o Jack, ele fica no comando, enquanto o comandante Kruger, ele está em uma conferência intergaláctica, né? Só que um OVNI cai em New Tech City e o piloto é o velho amigo do Sky, o Drew. E quando o Sky, ele fica feliz em ver seu antigo amigo novamente, né, o Drew Harrington, o Jack, ele fica desconfiado e afirma que Drew deve ser reavaliado porque ele estava desaparecido em combate. E de fato, o Jack, eu vou dar o braço a torcer nesse episódio porque ele mandou muito bem. Ele estava certo esse tempo todo sobre esse Drew. Ele era misterioso, ele era safado, ele queria simplesmente acabar com a vida do Kruger, ele era um monstro. Não brinca. Eu aprendi com todo mundo deu Chris que você nunca deve confiar em um cara chamado Drew. Ainda bem que eu não sou você. Porém, o Sky, ele percebe seu erro, né, ao confiar em seu velho amigo, quando o comandante Kruger, ele retorna à academia e simplesmente toma um tiro de um intruso, cara. O Kruger foi hospitalizado. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. E o intruso ataca o Sky e revela sua identidade sendo o Drew. Ou seja, o Drew estava trabalhando com o Brodwin, né, que é tipo o braço direito do Grum, esse tempo todo. E aí rola o maior dedo no rabo e gritaria, rola uma estética meio que de espionagem nesse episódio, que eu acho bem legal. E no final é o próprio Sky quem se encarrega de eliminar, de derrotar o seu ex-melhor amigo, o Drew, o seu duo, quer dizer, ex-duo. Na moral, meu parceiro, agora é a hora, tá ligado, meu irmão? Você me trocou por causa de mulher. Você era o meu duo. Agora, cara, tem uma coisa que eu percebi nessa temporada do SPD, eu não sei se vocês perceberam também, tá? É que a jaqueta que deram pro ator do Sky, pra ele usar durante os episódios da temporada, é muito curta. Ou então, pelo menos, é muito justa. Ele tem que ficar toda hora ajustando assim a jaqueta, porque tá quase levantando a barriga dele. Você se arrumou todo pra festa. Bom, eu sou um Ranger e como um Ranger Sky, relaxa. E com isso, né, é aniversário da Sidney e ela está nas nuvens de tanta emoção, né? Só que aí Sinuko acaba de escapar de uma prisão satélite e Jack escolhe a Sidney pra ajudá-lo a vigiar o ex-paradeiro de Sinuko, né, a doutora Rias, deixando a Sidney pistola da vida por ela ter que trabalhar em seu aniversário, né? Cara, nesse episódio o Jack, ele ultrapassou todos os limites, tá? Ele simplesmente comprou uma pizza, tava ele e a Sidney, ele comprou uma pizza pra ele comer sozinho. E o Jack ultrapassou todos os limites. Uma pizza caprichada com tudo em cima. Ah, pelo menos pediu alguma coisa pro meu aniversário. Ah, desculpe. Isso é pra mim. Se eu soubesse que você ia querer, teria pedido uma maior. O miserável é um retardado. E durante a vigilância, né, Jack dá um passeio e encontra a doutora Rias, que o ajuda a perceber o quão importantes são os aniversários, né? Ou seja, o Jack, ele não tinha culpa. O Jack, ele entendeu o motivo da Sidney estar tão brava com ele. E quando a Sidney o confronta, né, por quase estragar seu disfarce ao conversar com a doutora Rias, o Jack explica que não sabe quando é o seu aniversário. Porque como o Jack, ele viveu basicamente toda a sua vida, sua infância nas ruas, ele não sabe o que é comemorar o aniversário. Ele nem sabe o dia que ele faz aniversário. Eu não tenho aniversário. Pelo menos eu não sei quando é. Solidão.
Então eles continuam falando de coração para coração quando são chamados para batalha, né? E durante a distração, o Sinuco agarra a Dra. Reese e a força a dizer onde está o ativador que ele está procurando. Mas no final é claro que dá tudo certo, e assim que eles acabam com os planos de Sinuco, os Rangers animam a Sydney com uma festa surpresa de aniversário. E detalhe que foi justamente no final que foi oficializado a data de aniversário do Jack, né? Porque como ele não tinha uma data, né? Ele não sabia quando que era o aniversário dele, decidiu que ele e a Sydney vão fazer aniversários agora juntos no mesmo dia. Que bonitinho. Perfeito. Porém, o Kruger, ele é atormentado, né, por pesadelos envolvendo seu planeta natal, Sirius, enquanto o Imperador Grum está preocupado em como derrotar os Rangers, né? Porém, a garotinha Mora lhe dá conselhos para derrotar alguém eliminando o seu líder. E para causar problemas, o Grum, ele visita a Terra e assume a forma humana para visitar Brody no seu novo restaurante do Pig, né, que ele formou com o dinheiro que ele ganhou de um bilhete de loteria premiado. Coisas que acontecem em Power Rangers, né? Uma aleatoriedade sem fim. Porém, a Cat, ela descobre um estranho distúrbio de energia causado pela visita de Grum ao General Benag, né, que é um velho amigo do comandante Kruger, fazendo com que a dor de Kruger só piorasse, cara. Então o Benag, ele chama Kruger pra batalha, mas o Kruger recusa, revelando aos Rangers a história de Sirius e as origens do SPD. E enquanto isso, né, a Cat é emboscada pelos NPCs fora da base e confrontada por Benag depois que Kruger furiosamente ordena que ela saia de sua vista. O comandante Kruger era meio bravo, não mexe com esse cachorrinho não, porque senão vai arrancar sua... Ah, pá. Fora! Sim, senhor. Não quero saber de você também. Sai demônio no corpo desse cachorro! E com a ausência da Cat, a equipe compensa, né, trazendo o Boom para poder verificar os picos de prótons, e os Rangers confrontam o Kruger sobre sua atitude cada vez pior em relação a todos, né, forçando o Kruger a explicar que perdeu sua esposa, a Insígnia Kruger, durante a batalha em Sirius. E com o Gru na Terra, né, os Rangers descobrem que se aqueles espinhos não forem desativados, vai rolar o maior dedo no rabo e gritaria naquela cidade. Tá falando sério? E calma que já já a gente vai conhecer em detalhes essa treta que rolou no passado do Kruger, né? Por que ele é desse jeito, meio ranzinza, o que aconteceu com a esposa dele, o passado do Kruger com o Grum, a gente vai entender daqui a pouco. Porém, logo depois, né, Rick, o robozinho cachorro, retorna com uma mensagem de Benag que diz que tem a Cat como sua refém. Então o Kruger não tem escolha a não ser lutar, né, apesar dos avisos de Cat sobre a armadilha. Então o Kruger envia os Rangers, né, para lidar com os gigantescos picos de energia, né, que foram colocados ao redor da cidade, e ele se prepara para enfrentar o Benag. E aí o comandante Kruger, ele pega aquela espada sombra dele lendária e pela primeiríssima vez, o nosso cachorrão Pitbull louco, ele se transforma no Ranger Sombra. Ranger Sombra! No final é claro, né, que o Kruger conseguiu derrotar o Benag e ele resgatou a dama, resgatou a Cat, que inclusive é meio que uma analogia ao que aconteceu no passado dele, né, porque no passado ele não conseguiu salvar a sua esposa, como a gente vai ver em flashbacks, mas dessa vez ele conseguiu salvar a mulher. Mas calma que já já, como eu disse, a gente vai conhecer esse background nessa história da esposa do Kruger aí, porque tem um grande plot twist envolvendo ela, tá? Calma. Acho que não é uma boa ideia. Porém, enquanto o Esquadrão B começa a considerar o Ranger Sombra como garantido, o Kruger lhes ensina uma lição, deixando-os sozinho para impedir o Draco de usar o seu poder de uma pedra maligna de resistir à luz solar. Ou seja, os Rangers se lascaram, né? Mas no final é claro que deu tudo certo, né? Vá brincar com o cachorro para você ver o que acontece. Cachorro teimoso! Resistir ao seu medo só vai fazê-lo aumentar! Saia! Sai demônio no corpo desse cachorro! E com isso, os nossos queridíssimos do Esquadrão B, eles encontram uma cadete do Esquadrão D chamada Sophie, uma destaque. Ela tava se destacando entre os demais. Porém, a Mora implora a Grum uma última chance de derrotar os Rangers para manter sua infância, e ela recruta o Valco para poder ajudá-la. Então o Valco revela seu plano, né, de derrotar os Rangers tentando o impossível, que é ganhar o controle de um enorme robô chamado Goradon. Porém, primeiro ele precisa de uma tecnologia que só o SPD possui, e Sophie atende às suas necessidades por meio de seu corpo, né, tendo algo que ele procura. É verdade. E enquanto isso, a nova cadete resolve o problema com as próprias mãos quando a Cat precisa descriptografar uma nova sequência para a fase 2 do Delta Base Defender, né? Porém, após a batalha, os Rangers descobrem que a Sophie é na verdade um ciborgue. Afinal, ela manteve isso sob segredo durante muito tempo, né, com medo da rejeição ali dos Rangers, então ela assumia aquela forma humana, só que ela acabou sendo expulsa. No final das contas, não adiantou de nada. Ih, rapaz. E é o que eu disse, cara, quando ela foi interrogada sobre a tentativa de acessar o sistema da SPD, os Rangers, incluindo o Bridge, que viu potencial na cadete, desconfiam dela e mandam ela embora, pois expulsa. Porém, a Sophie, né, após ser expulsa da academia, ela cai nas mãos do vilão Valco e ela é
elevada conectada aos sistemas internos do Goradon, sendo que o Kruger ficou espumando de raiva pelo fato dos Rangers terem expulsado a menina só porque ela era uma ciborgue. Tá vendo aí? Preconceito com as máquinas lá no início dos anos 2000, né? Quando seu aspirador de pó arrancar sua perna durante a noite quando você estiver dormindo, não ache ruim. Pensei que nunca fosse dizer isso. Porém, o Bridge finalmente percebe que ela abriga o equipamento de que Valko precisava, né? Então os Rangers encontram Valko com a ajuda de Pig e Kruger eventualmente resgata a Sophie, né? Que prova ser a chave para desbloquear a maior arma dos Rangers, simplesmente a fase 2 do programa Delta Commando e Megazord. No final, os Rangers aprendem a não ter preconceito com os ciborgues humanos. No entanto, farto dos fracassos de Mora, o Grum transforma a menina simplesmente na sua verdadeira forma, uma adulta chamada Morgana. Não me diga! E aí rolou aquele episódio do Boom, né, que ele mentia pros seus pais o tempo todo, que ele era um Power Ranger, que ele fazia parte lá dos cadetes e tudo mais, e aí os pais do Boom foram visitar o seu filhão, e aí rolou o maior dedo no rabo e gritaria. Esse episódio me lembra o dia que o Chris, ele falsificou a nota dele lá em Todo Mundo Odeia o Chris. Eu tô fazendo muitas analogias com o Chris aqui. É verdade. Porém, os Rangers, eles prendem e levam o malvado Votox de volta ao quartel-general, né, de onde ele escapa trocando de corpo com Sky, destruindo o tradutor e procurando pelos controles do Delta Command e Megazord, né. Porém, no caminho, o falso Sky, ele encontra a Cat, enquanto o verdadeiro Sky, né, no corpo de Votox, deve convencer os outros de que ele realmente é ele mesmo, né, sem um tradutor alienígena. Mas aí o Rick, né, o robozinho lá cachorro, ele acaba sendo o único que consegue perceber a diferença entre os dois Sky. E aí no final ele usa o poder do Votox, ou é Votox, pra poder trocar os dois de corpo e no final dá tudo certo, obviamente. Isso é loucura! Porém o Grum, ele simplesmente transporta um samurai alienígena, né, lá de Tóquio, chamado Katana, pros tempos atuais através do Portal do Tempo. E os Rangers são enviados para confrontar o guerreiro, né, que tá confuso com a atual situação de Kyoto, que parece diferente da sua época, né. Pois é, Japão, samurai e o nome do cara é como? Katana. Estou fazendo o melhor que posso. Não, é tipo você trazer um personagem mexicano e botar o nome dele de Miguel. Ou então de Maria Antonieta. Mas no final deu tudo certo, né? O Jack, ele chegou até a usar a espada sombra do comandante Kruger em uma cena bem absurda de linda. E no final, o Katana, ele voltou pro seu tempo e deu tudo certo, cara. Porém, enquanto o comandante Kruger, ele é atormentado novamente por pesadelos, o comandante supremo do SPD, que é o Fowler Bird, ele visita a Terra e começa a atacar o terror na vida do Kruger. Afinal, depois de zombar dos Rangers e dizer que eles não são capazes, ele simplesmente chega pro comandante e diz o seguinte, ó: separa esses Power Rangers aí, cada um vai fazer uma coisa a partir de agora. Esse pássaro é miserável. Eu aceito o seu convite, cachorro Kruger! Ó o bicho vindo, moleque. E quando o Kruger se recusa, alegando que isso os tornaria alvos fáceis, Bird assume o controle da base Delta, né, dispensando o Kruger do dever. Ele mandou o cachorrão embora. Não, eu achava que o comandante Kruger era meio autoritário. Tudo isso até conhecer esse pássaro. Entendido. Entendido o quê? Entendido, senhor. Quem manda nessa aqui sou eu! E enquanto isso, né, Grum, ele segue pra Terra pra enfrentar o comandante Kruger em batalha e uma onda de energia alerta a equipe. Pois é, cara, o Grum, ele se cansou e simplesmente desceu na Terra com sua motoca e disse que vai acabar com essa brincadeira aí. Não pode ser! É o Grum! Rapaz, só faltou a cabeça do Grum começar a pegar fogo. Ele ia ficar igualzinho o motoqueiro fantasma. Porém, o Grum, ele domina facilmente os Rangers, que foram divididos sob o comando de Bird, né? Forçando o comandante Bird a resolver o problema com suas próprias mãos. Ele lutou contra o Grum sozinho e não deu muito bem, né? Infelizmente, o Bird, como eu disse, ele não se saiu muito melhor que os Rangers. E ao ser informado do desafio de Grum, o Kruger nos mostra um flashback de ser o responsável pelo chifre desaparecido de Grum. Pois é, o fato do Grum ele ser meio corno se deve ao Kruger, que no passado arrancou um dos chifres dele. Tá aí uma coisa que não vemos todos os dias. No final, é claro que dá tudo certo, né? O Bird, ele vai embora, mas a luta entre o Kruger e o Grum é sensacional, cara. E dá-lhe aqui o nosso primeiríssimo fight. É o primeiro fight, né? A gente já tá bem longe aqui na temporada, mas fight. Com isso, né, o Boom, ele reúne todos para uma atualização urgente de seu captador de sinal de rádio, né? Ou seja, tem uma mensagem que chega do futuro, contando sobre a derrota do SPD nas mãos do exército de Trobain no ano de 2040. E enquanto discutem se eles deveriam acreditar na notícia ou não, Morgana coloca seu plano em ação, reservando um tempo para atormentar Z, que a machucou lá no episódio do Sen, né? Porém, as coisas ficam ainda piores quando a profecia parece se tornar realidade com a ajuda dos aliados mais poderosos de Morgana, os irmãos Baixinho e Devastação.
Devastação. São dois nomes muito engraçados, só que esse Devastação era um dos mais fortes dessa temporada, né? Um dos vilões mais procurados de toda a galáxia. E aí, irmão? Vamos acabar com eles? Não! Deixe eles sofrerem. Medo. O maluco é brabo. Então o Bird ele responde a eles, né, ao receber a notícia e afirma que não pode enviar nenhuma ajuda para os Rangers no momento, né? Afinal, ele teme que o envio de reforços possa cair uma armadilha do Groom. Já tem uns 30 episódios que o Groom ele fala isso, que vai dominar a Terra. 30! Finalmente, a Terra será minha! Porém, enquanto os Rangers estão à beira da derrota, a ajuda chega na forma de um indivíduo misterioso que se autodenomina Omega Ranger. Afinal, todas as temporadas dos Power Rangers basicamente tem um Ranger mega especial que aparece no meio do nada para poder salvar alguém, e é geralmente no meio da temporada. E esse alguém é o Omega Ranger. E vocês não fazem ideia de quem é o Omega Ranger. Sou eu. SPD, Ranger Omega. Eu vim de muito longe, só por sua causa. Gostei do estilo dele. O Ranger Omega destrói o baixinho, porém o Omega se recusa a permitir que os outros Rangers o ajudem em sua próxima batalha contra Morgana e Devastação, alegando que sua tecnologia é inferior e só iria atrapalhar ele. Ou seja, além de poderoso, meio prepotente, mega overpower, o cara ele veio do futuro. Se você é humano, fala de onde você veio. Do futuro. No final das contas, todos os Rangers se juntam e acabam com os planos de Morgana, né? Porém, no finalzinho foi revelado que o Omega Ranger era, na verdade, o Sen. Vocês lembram lá daquele pivetinho que eu disse pra vocês lembrarem o nome dele, né? O Sen. Então, ele cresceu, ano 2040, se tornou um Power Ranger Omega. É ele, velho. Vrum, vrum, você é igual a vocês. Eu vou ser um Power Ranger. E eu disse que um dia eu seria um Power Ranger. Até mais. Ah, agora eu entendi! Porém, quando o Kruger começa a dar mais atenção a Sen, os Rangers começam a ficar com ciúmes e Morgana se aproxima de Mysticon, né? Um mágico que está sem sorte, e oferece a ele uma nova varinha em troca de ajuda para derrotar os Rangers, né? No final das contas, é claro que os Rangers conseguem resolver a parada, porém o Brodwin, né? Que como eu disse é o braço direito do Groom, ele começa a conspirar contra o Groom quando o Imperador força o Brodwin a dar um robô grátis para Mysticon, né? Que é posteriormente destruído pela nova combinação Megazord dos Rangers, né? Que é o Delta Max Megazord. Eu acho melhor. Só que em um belo dia, né, os nossos cadetes do Esquadrão B, eles estavam de folga, né, tirando umas férias, quando de repente, do nada, um monte de bicho aleatório começa a atacar a cidade. Só que esses bichos não eram aleatórios, eram simplesmente todos os vilões que eles derrotaram ao longo da temporada. Todos, incluindo Devastação. Devastação está de volta! Pô, cara, de novo, cara! Ou seja, eles ficaram se perguntando como que essa galera conseguiu escapar, né? Porque eles prenderam esses vilões anteriormente e agora eles estavam soltos. E ao descobrir que os criminosos ainda estão sob contenção, Cat pega emprestado o morfador do Jack pra carregar o SPD Bear Razer, né? SPD, modo de batalha! Só que mais tarde, né, o Sky ele viaja pra Gamma Orion e visita o Mirlock, que é um criminoso trancado em uma cela especialmente feita para ele devido à sua capacidade de viajar através de superfícies reflexivas. E tudo isso é claro para coletar informações. E graças ao Sky, os Rangers enfrentam o verdadeiro culpado, que é o Slade, que é um criminoso imitador cujos poderes lhe permitem imitar qualquer pessoa, né? Aí rolou o maior dedo no rabo gritaria, o bicho lá conseguiu se transformar em todos os monstros que os Rangers derrotaram até agora, quando de repente chega o Jack com seu novo modo de batalha, o Bear Razer, e simplesmente derrota o Slade e ganha tudo. Não acredito nisso. Porém, em troca de informações, né, que o Sky recebeu, o Mirlock ele quer saber qual é a memória mais triste do Sky, né, que era o acordo que eles fizeram. E o Sky ele conta a história de seu pai, que era o Ranger Vermelho anos atrás, né, e foi morto em batalha. Porém, Mirlock ele zomba da história de Sky e o Sky chateado derrama uma lágrima, ou seja, lascou Bahia. O Mirlock aproveitou essa oportunidade para viajar através das lágrimas do Sky e escapar de sua cela. Ele simplesmente deixou o Sky todo atordoado e começou a controlar o bicho, e aí começou a outra gritaria. Ih, rapaz. Então o Mirlock ele conhece o Groom e é enviado para capturar os 6 Rangers, né? Enquanto o Groom ele planeja lidar com o Kruger. Porém o Mirlock ele consegue aprisionar 4 Rangers. Só que assim que Jack é capturado, Sen enfrenta Mirlock sozinho e consegue libertar os Rangers capturados, né? Mais uma vez o Sen, o Ranger Omega, salvando o dia. Eu não sei vocês, mas os Rangers especiais sempre são os melhores, né, cara? É por isso que são especiais. Sério? Então o Mirlock ele provoca Sky e seu pai, e Jack fica furioso e dá ao Sky a chance de acabar com o Mirlock com seu
Morfador Ranger vermelho. Ou seja, finalmente aquele momento que a gente aguarda desde o primeiro episódio, cara. O Sky, ele teve a oportunidade de um dia, pelo menos, ser o Ranger vermelho. E ainda utilizou o modo batalha do Jack, mano, e derrotou o Murloc. Sensacional. Eu não ligo pra cor que você usa. Você vai cair. Eu acho que não. SPD, modo de batalha. Porém, os Rangers estão constantemente brigando entre si quando uma mensagem de emergência aparece alertando Kruger e Cat sobre uma ameaça horrível que está por vir. Infelizmente, sim. No entanto, Cat acidentalmente destrói seu intensificador quântico, né, em sua pressa, e Z vai até Pig para conseguir um novo, né? Porém, o que eles não sabem é que Grum impôs um limite de tempo para Pig deter o SPD, né? E ele aproveita a oportunidade para dar-lhes um novo vírus que o Pig usa para entrar nos arquivos do SPD. E com um bicho chamado Thrasher causando uma distração, o Stench ele pode baixar os esquemas do novo modo SWAT da SPD, né, que são as armas e táticas especiais, e quando as brigas constantes dos Rangers fazem com que os criminosos fujam, o comandante Kruger envia o Esquadrão B para o planeta Zento, onde eles são treinados pelo olhar furioso do Silver Black. Quem aí lembra do Silver Black? Esse episódio é maravilhoso. Não acredito nisso. Porém, depois de decepcionar o Silver Black, né, por ainda não estarem prontos para lutar contra o monstro, os Rangers têm seus poderes retirados e rebaixados para o Esquadrão D. Porém, de volta à Terra, né, a Cat sente pena de si mesma, né, por deixar a tecnologia do modo SWAT cair nas mãos erradas, e os Rangers são forçados a suportar exercícios extensivos, mas no final os Rangers provaram que são capazes de trabalhar em equipe e são recompensados com o modo SWAT. Pois é, os caras foram rebaixados para o Esquadrão D, agora subiram para o Esquadrão A do nada e ainda com modo de batalha. O que é isso? É Fluminense saindo da Série C pra Série A, assim? É, quem diria. No final das contas, os Rangers ajudaram o Kruger e o Sen e salvaram o dia como sempre, né? Porém, os Rangers são bombardeados, né, com ataques constantes de Grum e Brodwin, que recrutam o grupo de Gineca pra destruir os Rangers, né? Mas no final é óbvio que mais uma vez os Rangers salvam o dia, e isso daqui é um programa pra criançada, né, gente? Os mocinhos, eles não podem perder no final. Se você quiser ver uma história onde o vilão, ele vence no final, vá assistir Karate Kid. Eu entendi a referência. Eu simplesmente acabei de iniciar a maior batalha virtual da história da internet. Daniel LaRusso contra Johnny Lawrence. Quem é o herói, quem é o vilão? I hate Ralph Macchio. Porém, o comandante supremo Fowler Bird, ele oferece a Cat a chance de trabalhar no SPD Galaxy Commando, né? Porém, os Rangers, não querendo que ela vá embora, mas querendo que ela aproveite a oportunidade, tentam convencê-la de que ela não é mais necessária, né? E aí rola uma gritaria nesse episódio, um dedo no rabo e confusão, mas no final a Cat, ela simplesmente se transforma em uma Ranger. Ela tem um morfador e consegue salvar o dia. Mano, a Cat, ela virou uma Ranger. Esse episódio foi demais. Bird estava certo. Tem hora para falar e tem hora para agir. Ha! SPD! Emergência! E com isso, né, o Bridge, ele confronta o criminoso intergaláctico chamado Barrock na última missão dos Rangers, né, apenas para ser nocauteado em batalha e capturado, né. Então o Bridge, ele acorda em um quarto frio e escuro do qual parece não haver escapatória. Mas é claro que tem escapatória, né, porque no final os Rangers conseguem salvar o Bridge e deu tudo certo. Eu já avisei aqui, você quer ver uma história onde no final o vilão, ele triunfa? Vá assistir Karate Kid. É assim que se faz. Só que finalmente chegou o grande dia, meus amigos, o grande crossover entre Dino Trovão e SPD. Vocês têm noção do que é isso? Talvez as minhas duas temporadas favoritas de Power Rangers se encontraram, pois com a ajuda do seu professor Cérebros, o Brodwin, ele usa as Dino-joias vermelhas, azuis e amarelas para transportar Connor, Ethan e Kira para 2025, e tudo isso como parte do seu plano para derrotar os Rangers e destruir o planeta, né? Cara, finalmente esse crossover, assim, eu lembro perfeitamente do dia que eu assisti isso. Eu acho que eu tava em casa, sei lá, comendo creme crack, tomando Nescau. Minha infância foi perfeita, velho. Não brinca. A perguntinha que não quer calar é: o Geek vai iniciar uma outra batalha aqui. Qual a melhor temporada da história dos Power Rangers? SPD ou Dino Trovão? Eu quero ver aí se vocês vão ter coragem de definir a melhor temporada. Porém, confusos, né, os Dino Rangers, eles escapam com suas joias e logo são encurralados pelos NPCs, né, apenas para serem salvos pelo Esquadrão B e levados de volta à base Delta. Somos Power Rangers. Patrulha Espacial Delta. Espera aí, vocês não podem ser os Power Rangers. Por que não? Nós é que somos. Fred por Fred. As várias faces de mim. E embora o Kruger, ele insista, né, em permanecer na base para evitar interromper a linha do tempo, os Dino Rangers decidem fazer o que acham certo e se juntam para ajudar os SPD a salvarem o dia, né? Cara, esse episódio teve de tudo, né? Teve o Grum mais uma vez na sua motoca, os Dino Trovão com SPD, e no final, é claro, teve aquele momento close que os fogos sobem juntos, todos os Rangers reunidos, aí é uma explosão de cores atrás, mano, que demais isso aí. Perfeito.
E dá-lhe aqui mais um, porque esse merece. Fight! Aí os Dinotrovão vão retornar ainda nesse especial, tá? Na temporada do SPD, fiquem ligados aí. E só lembrando a vocês que o Tio Geek já fez o especial contando a história completa de Dinotrovão. É só clicar aí nos cards aí pra assistir. E aproveita e deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Faz tudo isso pra poder acompanhar os próximos vídeos especiais do Tio Geek aqui no Mundo Geek, tá? E aproveita e segue a gente lá no Insta também, né? @LucasMGeek, que eu vou estar seguindo e eu vou estar conversando com você e trocando uma ideia. Vai ser demais. Nice. Porém, o professor Cérebros, ele altera o curso de um meteoro para fazer com que ele colida a New Tech City, né? E como se isso não bastasse, o bicho ainda mais poderoso foi solto, né? Porém, os Rangers descobrem que o professor Cérebros é, na verdade, o Crown disfarçado, enquanto os Rangers lutam contra ele e no final é claro que eles triunfam, né? Não me diga! E com isso, né, o Siltior, que é o rival do comandante Krug, né, desde os seus dias na Academia SPD, ele retorna e coloca os Rangers à prova enquanto eles são feridos e perdem seus distintivos, deixando o Kruger enfrentando o cara sozinho, né? Porém, antes de Cheetor ser detido, ele diz a Kruger que Icínia está viva. Pra quem não lembra, Icínia é justamente a ex-esposa do Kruger que ele achava que havia falecido, mas na verdade não. Ela morreu na Batalha de Sirius. Você é mais tolo do que eu pensei! Icínia está viva! Impossível. Eu tô passada, chocada. E olha os Dinotrovão aí de volta. Não disse a vocês que eles iriam retornar? A gente tem mais um crossover, cara. Que maravilha. Afinal, o Grum, ele decide tomar medidas drásticas pra finalmente deter os Power Rangers. O que é que ele faz? Ele viaja por um buraco de minhoca 21 anos atrás, onde simplesmente não existia o SPD. E ao perceber o que o Grum ele fez, o Esquadrão B o persegue até o ano de 2004 e se encontra novamente com os Dinotrovão, cara. Só que dessa vez a gente teve simplesmente o Tom e Oliver se juntando ao Kruger e os dois lutando juntos. Cara, que demais isso aí. Alguém esqueceu de mandar o nosso convite pra festinha. Muito prazer. Igualmente. Que lindo, cara! Porém, enquanto isso, né, o Grum ele força os Eltrax a se juntar ao seu exército e finalmente enfrenta o poder combinado de 12 Rangers que estão determinados a salvar o passado, o presente e no futuro. E no final, é claro que eles conseguem, cara. Esse crossover é demais, né? E detalhe que no final o Krug ele utilizou aquela caneta lá do MIB, né, os Homens de Preto, pra poder apagar a memória de todo mundo. Eu entendi a referência. E só lembrando mais uma vez, tá? Reforçando, o Tio Geek já comentou detalhadamente sobre esse episódio, sobre esse crossover, porque ele também apareceu em Dinotrovão, né? Foi replicado no vídeo que vai estar aparecendo em cima, cara, que foi nosso especial contando a história completa de Dinotrovão. Então depois vocês assistem lá. Mas olha só o golpe chegando, né? O Jack, ele conhece uma garota chamada Ali que compartilha sua paixão por ajudar os necessitados, né? Só que infelizmente o novo relacionamento de Jack interfere em seus deveres de Rangers, né? Pois ele está atrasado para ajudar seus amigos a derrotar o mais recente aliado de Broden, que é o Delex. E após a batalha, o Krug, ele confronta o Jack, que insiste que ninguém é perfeito e que merece uma vida pessoal, né? Já é cedo demais pra dizer que o Jack ele é o maior gado que a gente já viu nessa vida. Pô, imagina aí, você tem que escolher entre ter uma namorada ou você ser o Ranger vermelho e líder dos Power Rangers. Eu morro virgem. Exatamente. E enquanto isso, né, Cat captura um sinal de socorro e Krug envia os Rangers pra Gamma Orion, né, onde eles encontram uma nave espacial acidentada e a equipe do Esquadrão A, cara. Ou seja, finalmente conhecemos o Esquadrão A. Porém, o Krug, ele manda o Esquadrão B embora quando a missão termina e no final, cara, o Esquadrão A revela suas verdadeiras intenções pro Kruger. Ou seja, eles são do mal, eles não são o SPD coisa nenhuma, eles estavam trabalhando com o comandante Grum, tava lá, e aí ele queria capturar o Kruger pra levar pro Grum. Gente, que plot twist é esse? O senhor tem um encontro com o Imperador Grum. Tô lascado. E detalhe que a Charlie do Esquadrão A, né, a miserável lá, ela foi simplesmente a primeira mulher Ranger vermelha da história dos Power Rangers. Você é mulher? O vermelho é mulher? É isso aí! Alguma coisa contra? Então o traiçoeiro Esquadrão A captura o comandante Kruger e convoca o Esquadrão B, que se encontra com seus colegas para uma batalha intensa, né? E enquanto isso, Brodwin faz seu esforço final para dominar e reúne o exército para atacar a base Delta enquanto os Rangers estão fora, né? Então o Esquadrão B luta contra o Esquadrão A, perdendo o Esquadrão Delta Megazord no processo, né? No entanto, graças ao modo SWAT e o SWAT Megazord, o Esquadrão B vence e captura os traidores do Esquadrão A, né? Então os Rangers invadem a base Delta e com o tempo
Brodwin e seus aliados, cara. Porém, infelizmente, eles ainda têm que lidar com Grum, que prende os Rangers com a ajuda de Pig. Pois é, o nosso queridíssimo ou não Pig fedorento traiu os Rangers. Tá falando sério? Porém, arrependido, né, os Rangers são libertados da nave de Grum pelo Pig, mas Kruger fica pra trás pra resgatar sua esposa, a Insignia. Pois é, cara, olha, ó, outro plot twist, né? O Kruger, ele descobriu que a Insignia esse tempo todo estava lá com o Grum, presa, detida, e meu Deus do céu, esse cachorro vai fazer a miséria naquele lugar. Que eu tire alguma coisa preciosa de você. Tira a mão de mim! Toque! Insignia! O Kruger, ele captura a Mora e simplesmente consegue derrotar o Grum de uma vez por todas? Claro que não. Só que, cara, a grande revelação, o grande boss de tudo isso, o cabeça por trás de tudo isso, é simplesmente uma criatura esquisitíssima chamada Omni, que não é o Omni-Man, que se torna um monstro biomecânico gigante que luta contra o SWAT Megazord, né, que não é páreo pra ele. Já imaginou se do nada aparece o Omni-Man? Seria quem ganharia, o Omni-Man ou o Kruger? Obviamente que o Omni-Man, não sei porque eu fiz essa pergunta. Porém, ao mesmo tempo, o exército trubiano ataca o SPD e os cadetes, enquanto Pig, Sen, Boom e Cat o defendem sem sucesso até que chegam os reforços, incluindo a tropa do comando do SPD, cara. Tava todo mundo lá, né? O Silverback, o comandante Bird, geral apareceu. Porém, a Cat encontra uma fraqueza no Omni que os Rangers exploram com a ajuda de Kruger, então o Omni ele é destruído e Kruger e Insignia sobrevivem milagrosamente. Só que, pra surpresa de zero pessoas, adivinha quem está de volta? Exatamente o Grum. Ele retorna e mais uma vez ele tem que confrontar o Kruger. No final, obviamente que o Kruger ele derrota o Grum, todo mundo feliz, e pra complementar ele corta a outra metade do chifre do Grum, né? Ou seja, agora ele é um corno completo. Porém, após essa vitória, né, o Jack ele deixa o SPD por conta de uma mulher, pois é, o cara fraquejou, e o Sky ele é promovido a Ranger vermelho, né? Enquanto o Bridge é promovido a Ranger azul. E temos aqui o final da temporada SPD, que pra muitos, inclusive pra mim, é uma das melhores, cara. Eu acho que é top 3 melhores temporadas que eu já assisti. A primeira de No Trovão, obviamente, mas a SPD eu acho que vem logo em seguida. Vamos nessa. Todos! Prontos! SPD! Emergência! Mas e vocês, meus amigos, curtiram esse especial? SPD é a sua temporada favorita também dos Power Rangers? Qual o próximo que vocês querem ver aqui? Força do Tempo, Força Mística? Comenta embaixo que o Tio Geek vai ler e responder todo mundo. Deixa o like aí pra ajudar, tá? Não esquece, se inscreve no canal. Faz tudo isso pra ajudar o Tio Geek, cara. É isso. Até a próxima. Valeu, falou e fui!